Olá, olá, boa noite, muito bem, bom ter vocês aqui. Meu nome é Silvia, sou psicóloga do sono, diretora da Associação Brasileira do Sono, e hoje nós vamos falar de um assunto para mim muito interessante, que é o sono em outras culturas, sono através do tempo, né? Trazer um pouco essa dimensão que não se restringe só ao sono nos moldes como a gente concebe dentro da ciência do sono atual, trazer essa referência de outras culturas, outras épocas, e o que elas podem nos ensinar, nos trazer de novo também para uma reflexão da nossa prática aqui. E hoje quem vai estar aqui com a gente é o Mário Pedrazoli, uma pessoa que eu muito querida para mim, tanto do ponto de vista profissional quanto também da amizade, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde que eu ingressei no sono. O Mário estuda genética, já está aqui dentro. O Mário estuda cronobiologia, trabalha muito com actigrafia. É uma pessoa que eu prezo muito e vai ser muito bom poder conversar com ele, que também tem muito a agregar nessa também visão do sono numa perspectiva um pouco mais crítica, que inclua aspectos sociológicos, psicológicos. Mário, eu vou só esperar você clicar para você poder entrar. Muito bem, Letícia, que gostoso ver um monte de gente aqui entrando. Espero que seja proveitoso para todos. Mário, se você não estiver localizando e descer todos esses nomes que vão aparecendo, que são as pessoas que estão ingressando, se você descer vai aparecer novamente a solicitação, que ela vem em vermelho ou em rosa, assim, é bem gritante. Se não, você sai e entra novamente. Que aí se você sair e entrar novamente, você tem, logo que você entra, aparece o campo de solicitação. Você tem que solicitar. Mário, vamos lá. Deixa eu ver se eu fica mais fácil assim. Eu joguei uma pergunta aí para você, veja se aparece, Mário. E aí, se você pode clicar. Oh, muito bom! Conseguiu. Muito bem. Eu preferia aquela vista da tarde com o verde, mas já está escuro, né? Lá não dá, lá não tem luz nessa hora. Ô, Mário, muito bom você estar aqui. Um prazer a gente poder conversar, rompendo um pouco com os horários, seus disposição à luz azul. Estamos aqui, né? Com os estímulos É, luminosos. E vamos hoje, então, ter essa conversa de falar de sono em outras culturas, sonos através do tempo, que é um assunto que tanto você quanto eu também prezamos na nossa análise do sono, na perspectiva de considerar outros aspectos que podem estar influenciando, né? Você sempre, nas suas aulas, fala muito da questão da luz do sol, do planeta, sempre a sua aula é sempre marcada com essa parte aí dos ritmos biológicos em sintonia com o ritmo da natureza, que é a área da cronobiologia. E que você fala muito também da questão das 8 horas, né, do ciclo de 24 horas e o trabalho que não para, incessante dessa sociedade moderna. Então, acho que talvez a gente pudesse começar, Mário, falando um pouco disso. Quando é que começa esse registro do sono? A gente sabe que é uma média de 7 a 8 horas, que é a média mesmo da normalidade do tempo total de sono, mas quando começa essa referência tão forte de um sono consolidado, sobretudo na fase noturna, de um sono de um monofásico, quando que começa isso na trajetória da sociedade moderna? boa noite, Silvia. Legal conversar com você aqui, com o pessoal sobre isso, né?
Eu tenho a impressão que é o seguinte, né? O estudo do sono, como a gente faz hoje, ele nasce no século XX, praticamente. Né? E o século XX já é um século no qual existem grandes cidades, né? E no começo do século XX as cidades começam a ser iluminadas, né? Então é um século no qual a possibilidade de se iluminar as casas aumenta, né? E eu acho que coincide com um estudo massivo do sono. Né? Então, essa confluência acaba criando uma espécie de imaginário de que esse sono que se pratica nesse ambiente é o sono, é como se fosse um sono puro humano, né? Que eu acho que é um equívoco de interpretação. Né? O que a gente pode pensar é que esse sono de 8 horas que se prega por aí, né? Basicamente são os americanos que falam isso. Né? Na verdade, ele é um sono do centro urbano contemporâneo, provavelmente, que é um sono consolidado, né? Muitas horas seguidas sem acordar, pelo menos é o que se almeja, e provavelmente não acontece com a maioria das pessoas, não acontece assim, né? E que acontece de noite, né? Sempre à noite, pelo menos na maior parte da noite. Eu gosto de pensar num outro formato, que é, olha, não existe um sono puro humano. O sono, como qualquer processo fisiológico, é uma resultante de um ajuste do corpo às condições ambientais. Né? Tá bom? Então, a gente pode pensar que, dependendo do ambiente, o sono vai se expressar em diversos formatos diferentes. Claro que sempre marcado pela especificidade da espécie, né? Então, a gente tem esses relatos, por exemplo, da Europa, na Idade Média, que as famílias iam dormir, ficavam algumas horas dormindo, depois todo mundo levantava, fazia alguma coisa, batia um papo e depois ia dormir de novo. Tá? Um sono Então, bifásico, né? Um sono marcado mesmo então, por um período de isso, 1 hora e meia, duas isso. horas acordado, né? Então, eu acho que esse discurso de que o sono tem que ser 8 horas, tem que ter um formato específico, ele tem um lado negativo, porque ele prende as pessoas nessa ideia, né? Então, às vezes, o corpo dela produz um sono num outro formato e ela vai achar que está dormindo mal, né? Então, você não acha também que a parte da industrialização não traz esse segmento mesmo do sono como um processo que tem que acontecer fisiológico, necessidade, mas restrito a um período da noite, que ele vai rompendo com essa flexibilidade de um sono bifásico para trazer a conjuntura mesmo de uma recuperação pronto para o processo de trabalho no dia seguinte? Acho que essa é uma marca importante. Se você pudesse comentar um pouco. Não, eu acho que sim, está certa, né? Tem um autor, um historiador, Thompson, né? Que ele vai demonstrar como o horário do relógio, a partir do século XVI, ele começa a tomar conta da sociedade, principalmente na questão do marcar a hora do trabalho. Então, quando historicamente, né, o homem então passa a entender o tempo como o tempo do relógio, então ele tem essa possibilidade de gerar esse fenômeno que você está falando, né? Olha, então se dorme em determinados momentos, não na hora marcada no relógio para trabalhar. Né? Sim. E também, eu não sei se é no próprio livro do Thompson, agora eu não me recordo, mas enfim, tem alguns livros que tratam muito da referência do sono em outros tempos e que também mostra que os homens dormiam, as pessoas dormiam em ambientes também muito distintos dessa configuração
de um quarto isolado, individual, quando muito você dorme com um parceiro ou uma parceira ou os seus irmãos, né? Mas o quarto como ambiente, até nas hospedagens mesmo, de pessoas dividindo uma cama com um desconhecido. Então, só existia, de repente, dentro de uma hospedagem um leito disponível e duas pessoas para dormir. E essas pessoas dormindo juntas, né? Ou dormindo, às vezes, até nas praças, nos ambientes, em virtude de alguma transição de um lugar para o outro. E aí a oportunidade de dormir era feita naquele momento e aquilo era bem visto. Não era bem visto nem mal visto, era simplesmente aceito dentro de um contexto. E esse sono foi ficando muito restrito. E esse sono foi ficando muito restrito dentro de um ambiente que eu considero, muitas vezes, eu uso até o termo estéreo, né? É um quarto quase blindado, blindado de som, blindado de luz, blindado de tudo. Então, eu acho que também esse é outro aspecto que você puder trazer dentro deste contexto de avaliação, até do ponto de vista da luz, que tanto a gente fala, não uma luz aqui dos eletroeletrônicos, mas a luz natural que pode estar existindo e entrando pelas frestas, o quanto isso, de fato, é um problema ou acabou sendo um problema dentro da nossa sociedade, da forma como foi sendo concebido o sono normal, o sono protegido, vamos dizer assim. Então, eu acho que o seguinte, acho que essa forma é uma forma interessante de olhar, né? Então, é o sono em função de um contexto histórico-social. Então, ele vai se expressar diferente em função do contexto histórico-social. Então, pode ser assim e pode ser assado, e como a gente dorme hoje, definitivamente não é o normal, né? É como se espera que se dorme hoje, inclusive em função de um ideário americano, que eu acho, né? Agora, o que a gente pode pensar em termos da luz, né? O que eu gosto sempre de pensar, eu sou um biólogo evolucionista, né? Então, eu acho que as nossas funções fisiológicas, incluindo o sono, então, ele é um fruto da adaptação à nossa história na natureza, né? Então, a nossa história na natureza, se a gente for pensar simplesmente no Homo sapiens, esquecendo o Erectus, outros ancestrais, mais ou menos 200 mil anos de história no planeta, nossa espécie tem. Então, somente nos últimos 100 anos a noite é iluminada, né? E é iluminada com esse tipo de luz, né, elétrica. E, mais ou menos nos últimos 300 anos, nós marcamos o tempo com o relógio, né? Tá? Então, a gente tem um corpo, né? A gente tem um corpo com uma história na natureza que é de um dia brilhante, porque as pessoas viviam fora de prédios, né? Então o dia estava sempre muito iluminado, e de uma noite escura, com no máximo a luz da lua, né? Então, a expressão do sono se dava nesse ambiente. Então, quando se introduz, né, ou quando o homem muda a natureza, né, e acrescenta uma nova forma de iluminar a noite, então a gente pode pensar que os corpos não têm uma história adaptativa a esse fenômeno, né? Então, o que os corpos vão fazer? O que o cérebro vai fazer? Ele vai produzir o ajuste que é possível. Tá? Para algumas pessoas vai funcionar tudo bem. Para outras vai ser muito problemático a adaptação. Né? Por isso que eu acho que é interessante que quando se tem problema de sono, uma providência primária é essa: passar dias iluminados e noites mais escuras possíveis, né? Claro que a gente não dá para ficar no escuro mais, como os nossos ancestrais faziam. É interessante lembrar que o nosso corpo ele tem essa história encravada nele, né? Então, muito provavelmente, isso resolve muito problema já. É muito mais forte isso do que esses últimos 100 anos, né? Quer dizer, a gente tem aí um peso, sim, de uma cultura que moda a mentalidade,
mas a gente tem uma natureza biológica que ela, com os marcadores temporais, com as referências da natureza, ela tem um impacto forte. A questão é ir contra a tendência mental de consideração de que não há necessidade de respeitar esses horários. Nós estamos falando aqui com o professor Mário Petrazioli, ele é professor da USP, ele é biólogo, trabalha com sono há muitos anos na área da genética, na área da cronobiologia, também agora está coordenando aí um trabalho importante com actimetria, e a gente está falando sobre sono em outras culturas, sono através do tempo, tentando trazer aqui a dimensão da importância que a gente pode aprender nessas outras formas de lidar com o sono que houve em outros tempos ou que há ainda atualmente em outras culturas. E a gente vai falar disso daqui a pouco ainda, né? Estamos aqui, bem-vindos quem está chegando aí agora. E aí, Mário, eu acho que talvez a gente possa também explorar a questão de uma teoria que existe, até dos vespertinos, né? Dessa ontogenia do sono do ponto de vista da gente nascer mais matutino, ao longo da vespertinidade, da adolescência a gente torna vespertino, o auge da vespertinidade aos 18 anos, e a partir dos 30 anos vai tendo uma retomada aí de um padrão mais matutino, cada vez mais acentuado. E a gente observa isso facilmente entre as pessoas, os jovens, né? A facilidade que eles têm de ficar acordados, de seguir uma conversa estimulante, entusiasmados, mesmo que eles tenham dormido pouco. A noite toda, né? A noite toda, se deixar, né? Quem tem filho adolescente sabe que quando é 11 horas, 10 e meia, que a gente está querendo ir para a cama, o filho começa patati, patati, patatá, e a gente, o quê? Né? A gente faz um esforço danado para se manter ali naquela atenção sobre a necessidade que ele está tendo. E aí é um conflito que a gente vive como pais, né? Mas, e aí tem todo esse movimento que nós estamos vivendo também sobre o pedido mesmo de uma mudança dos horários escolares, que a própria ABS está bastante envolvida, envolvendo também leis, né, para realmente que a gente consiga fazer uma alteração nesse padrão, que é muito importante, estudos mostrando que, de fato, quando os adolescentes podem entrar um pouquinho mais tarde, mais ou menos 1 hora, não é nem tanto mais tarde, mas pelo menos 1 hora e meia mais tarde do horário que é feito habitualmente, por volta de 7, 7h30, a gente tem um rendimento, eles mostram um rendimento escolar melhor, eles mostram melhor humor, né, melhor aspectos também interrelacionais. Então, quanto este sono, de fato, eles estão não só privados de sono, mas também estão exercendo um período que foge à natureza que seria daquele momento de vida, né? Dessa fase de vida da adolescência. E eu acho que a gente podia explorar também, pensando nessa trajetória do sono em outras culturas, essas populações que vivem direto em contato com a natureza, no passado mais do que hoje em dia, mas essa teoria dos vespertinos, né, dos adolescentes serem vespertinos, até como uma forma de proteger a população, porque eles têm mais vigor no corpo físico, eles têm uma melhor vista e uma condição de, eventualmente, de proteger aquela comunidade, enquanto na hora que eles vão dormir, os mais velhos começam a acordar, então é como se fosse sempre existisse aí um vigia, né? Alguém que possa proteger. Se puder também explorar esse assunto, acho que é interessante para todos que estão aqui. Eu acho que do ponto de vista populacional, a gente pode imaginar nos nossos ancestrais, obviamente, né, que quanto mais se ocupa o dia de 24 horas com a parte do bando acordado, então tem vantagens para todos, inclusive uma das propostas é uma que essa aí que você colocou agora, a questão de segurança, né? Mas eu acho que está surgindo uma hipótese, né, que está começando a rolar por aí, que eu acho interessantérrima, que ela está mais ligada à reprodução. Né? O que a gente sabe dos primatas que são parecidos com a gente, né? O chimpanzé, gorila, né? Então, como é que a estrutura social deles é organizada? Basicamente, tem um líder, né? Um líder que escolhe quais são as fêmeas que ele vai se relacionar,
escolhidas essas, o segundo na linha de liderança escolhe assim por diante. Né? De forma que os primatas adolescentes ficam em último na fila. Né? Tá bom? Então, eles praticamente não têm chance de acasalamento. Agora, então, o seguinte, agora, se os adolescentes ficarem acordados na hora que os mais velhos estiverem dormindo, eles vão ter mais chance de ter relações sexuais. Né? Então, isso é uma ideia que rolava por aí, mas não tinha muito embasamento experimental, e o embasamento experimental está começando a aparecer agora. Interessante isso. Como Né? é que é isso? Como é que eles fazem esse embasamento experimental? Na observação de comunidades Observação, aborígenas? com actimetria em populações que estão isoladas, que estão mais ou isoladas ou mais ou menos isoladas, né? No qual não há luz elétrica ou a luz elétrica é pouca. O que acontece, que está começando a se perceber, é exatamente isso. Nas noites de lua cheia, os adolescentes eles dormem muito mais tarde que o resto do grupo populacional. Tá? E é um momento em que eles têm uma possibilidade maior de se encontrar e se aproximar, pelo menos se aproximar ou se engajar numa relação sexual. Eu acho que essa ideia é muito interessante. Muito. Isso também tem um aspecto até sociológico e antropológico do que é a concepção, né, humana, porque também tem... Eu me lembro que quando eu estava participando do projeto Xingu, eu me lembro que tem uma comunidade, agora eu não me lembro qual era a etnia, que acreditava que, como uma mulher grávida, quanto mais relação sexual ela tivesse, melhor era, porque a parte branca do corpo, que seriam os dentes, os ossos, os olhos, né, a parte branca dos olhos, a unha, que são estruturas que precisam de força e de vigor, ela dependeria do esperma do homem. Então, quanto mais ela tivesse relação sexual, mais ela teria o substrato para poder gerar no feto essa consistência mais forte, branca, né? Do esqueleto, por exemplo. E nesse sentido, eles teriam relações sexuais com vários homens, né? Elas teriam. Então, dependendo do aspecto sociológico, antropológico, do que é uma relação, porque nem todas as populações têm esse formato nosso monogâmico, e entra realmente até no entendimento do que é para aquela cultura. Você tem como explorar um pouco disso? Isso sai nesses estudos que você tá vendo? Não, porque assim, eu acho que não chega, acho que não há nenhum estudo assim em tribos amazônicas bem isoladas, né? Os estudos que estão aparecendo são basicamente em populações semi-urbanizadas, vamos dizer assim, né? Ah, tá. Sem luz elétrica ou com pouca luz elétrica. Então, na sociedade ou grupos sociais nos quais a iluminação da lua cheia faz muita diferença. Sim, porque ele pode também visualizar melhor, né? E aí Ele pode visualizar melhor, ele pode se afastar, eles podem se afastar do lugar em que todos estão, enxergando as coisas, né? Inclusive, tem uma coisa, na cultura, existe uma relação entre a lua cheia e o amor, né? E a expressão amorosa. Então, isso já existe na cultura, na literatura, com uma coisa razoavelmente posta, né? E começa a aparecer também do ponto de vista experimental agora, né? Na área de sono. Tem outras teorias que explicam essa ontogênese do sono? Além dessas duas que nós falamos? Eu conheço essas duas, né? Conheço essas duas. Muito bom. E o que mais você poderia trazer para a gente de sono
atual mesmo, né? Não só do passado, mas atual, do sono, na expressão do sono, a relação que outras culturas têm com o sono. Você sabe que eu sou uma fã desse tema, né? É, eu acho que é o seguinte, a grande informação que a gente tem os grandes centros urbanos, né? Entendeu? Então a gente tem muita informação de como as pessoas dormem nos grandes centros urbanos, que é um ambiente hostil, basicamente hostil, a se dormir com qualidade, né? Incluindo, pensando que as pessoas moram longe da onde elas trabalham, os estudos, a condução, o transporte é difícil, né? Tem a questão da iluminação à noite, a questão das telas, né? Agora, em outras culturas, vamos dizer assim, mais distantes da nossa cultura ocidental, basicamente os estudos que têm, eles como que contrariam uma ideia inicial, né, ou uma ideia que circula com mais proeminência de que, olha, nós dormimos pouco por causa do estilo de vida contemporâneo e no passado se dormia mais porque não havia essas condições que existem agora nos grandes centros urbanos que prejudicam o sono. Então, as pessoas no século XIX deveriam dormir mais. Então, esses estudos se fazem em modelos sociais de populações que vivem aborígenes, né? Ou de locais, né? Como índios, como os australianos aborígenes, como os africanos que vivem em tribos ainda. E o que se vê, basicamente, é que essas pessoas não dormem tanto a mais, né? Às vezes dormem até um pouco menos. Então, eu acho que, de novo, traz essa história. Eles dormem como um ajuste do corpo deles ao ambiente em que eles vivem, né? Então, o que traz uma ideia de que não existe um sono puro humano. Olha, nós temos que dormir. Isso aí não existe, simplesmente não existe. Tá? Olha, eu acho que basicamente é isso, né? Basicamente eu acho que é isso, Silvana. Eu vou então agora comentar algumas coisas. Você conhece uma aula que eu dou de sono em outras culturas, né? Baseada em cima de um livro, Sleep Around the World. E eu Sim, esqueci o nome agora do autor. E é um livro que eu fiquei fascinada, porque lembra-se que a gente tinha aquele projeto de estudar o sono em populações indígenas, né? E exatamente. eu fiz bastante aula de etnologia, antropologia, e a gente começou a construir a ideia desse projeto, e aí acabou que ele foi engavetado, não demos sequência. E as sequências, outras pessoas vêm estudando isso, o Mena Barreto é um professor que já há muitos anos tem alunos envolvidos com esse tipo de abordagem. Eu sei que também no Sul também tem gente envolvida. Mas eu gostei muito desse livro porque ele trouxe essa perspectiva antropológica mesmo. E são antropólogos que foram, então, para várias localidades, já eram comunidades que eles estudavam do ponto de vista antropológico, e, no entanto, eles resolveram observar o sono dessas pessoas. E aí esse livro, então, traz essa compilação, ele traz dentro do Japão, né? Numa sociedade mesmo mais moderna do Japão, mas que mantém o hábito das pessoas dormindo juntas, né? O co-sleeping, a família junto até mais ou menos 10 anos, aonde as pessoas estariam ali numa oportunidade de desenvolver com a criança o contato com algo muito da cultura zen, que seria aquele espaço de silêncio, aquele espaço de conectividade, de senso de pertencimento. Então, a partir da convivência com os pais na mesma cama, no futon no chão,
esse senso de pertencimento sendo desenvolvido por essa criança até que por volta dos 10 anos ela passa a dormir sozinho, mas já podendo fazer essa conexão por conta própria, não precisando tanto da ponte dos pais. E isso é bem chocante quando a gente vê na nossa perspectiva moderna, ocidental, em que as crianças têm que dormir sozinhas, e elas têm que aprender a dormir sozinhas, né? Mas a gente também não tem essa cultura zen internalizada, aonde não é uma questão da proteção psicológica, que não é isso que eles estão vislumbrando, mas mais do que tudo eles estão vislumbrando a conexão com o cosmos, com o universo, com um senso de pertencimento, onde o acolhimento vai ser dado pelo mundo, e ele não vai ser dado a ponte com a mãe, a ponte com o pai, é para descobrir esse senso de pertencimento interior, e não tanto o apoio psicológico da dependência afetiva com pai e mãe, que eu acho que é o que acaba acontecendo no co-sleeping moderno da sociedade ocidental. Mas, enfim, eu estou falando, esboçando isso, queria mais era que você me falasse o que você acha, qual é a sua perspectiva, se isso faz sentido para você. Então, eu acho que sim, eu acho que não tem regras, não? Eu acho que não tem regras, eu acho que é, é, diferentes condições sociais, diferentes condições históricas, elas criam condições para o dormir que tem certas peculiaridades, né? Eu acho que quando essas condições essas peculiaridades elas são nocivas, né, para funcionamento do corpo, isso fica evidente, né? Então, as pessoas tendem a mudar, né? Quando, quando as práticas sociais do dormir elas trazem conforto, seja conforto físico, conforto psicológico, aceitação e amadurecimento saudável, ela vai ser reconhecida como, ela tem pelo menos a tendência, né, o potencial de ser reconhecido como e praticado, né? Então, inclusive, é difícil aconselhar nesse sentido, né? O que nós vamos aconselhar para uma mãe com um bebê recém-nascido? Né? Põe ele lá no seu berço, durma com você. De fato, eu acho que a gente tem que confiar um pouco no instinto da mãe, né? Tanto passar a informação, né? Olha, tem essas condições, tem um risco aqui, um risco lá, mas na verdade eu acho que assim, é a família que tem que decidir isso. Né? Se o bebê vai dormir aqui, se vai dormir lá, se vai dormir há quantos anos eles vão dormir juntos, se eles vão dormir na mesma cama, se eles vão dormir separados, né? Então, eu acho que assim, como você falou no começo, nós temos uma novidade histórica que é dormir num ambiente estéril aí, né? Que você está chamando de estéril, né? Um quarto fechado, sem. Então é uma condição nova na natureza. Eu gosto de pensar isso, né? Tá bom? Então na natureza isso existe há muito pouco tempo, né? Então para uma parte da população deve ser saudável, adaptável também, né? Então para outra talvez não. Então, eu acho que assim, o importante aqui é a gente não criar muitas regras como se a gente soubesse muita coisa, né? Esse é um desafio, hein, Mário? Você está propondo um desafio, porque... É um desafio, inclusive, é um desafio de humildade, né? Porque sabendo um monte de coisa que a gente sabe sobre sono, e fala, olha, mas isso aí eu não sei, é melhor a gente experimentar. O que que você acha como mãe? O que que você acha como pai? O que que você está observando na sua criança? Né? Inclusive, é um exercício de humildade, né? De diálogo, de possibilidade de lidar com o desconhecido e adaptação. Você traz o tempo todo, você traz essa perspectiva de que o sono exibido no passado em outras culturas e em outras sociedades, ele mostra a potência, o poder de adaptação humano às diferentes condições, né? Acho que é isso que você exatamente. Então, por exemplo, Silvia, nós acabamos de fazer experimentos, então, com essa ideia na cabeça, nós começamos a fazer experimentos numa cidade do interior do Brasil, bem pequenininha, com 15, 20 mil habitantes.
Hum. Então, fala, como a seguinte pergunta, mas como as pessoas dormem lá? E a gente observa, olha, é um padrão completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, é assustador para a gente, né? Como eles dormem cedo. Eles dormem muito cedo. Hum. No entanto, por exemplo, a parte do estudo mostrou para a gente que parte da população que vive, que tem um estilo de vida parecido com o grande centro urbano, ou seja, que se expõe pouco à luz durante o dia, fica em casa, né? E se expõe muito à luz à noite, essas pessoas têm um risco de ter síndrome metabólica muito maior do que as pessoas que se expõem mais à luz do sol durante o dia e menos à luz, à lâmpada elétrica à noite. E isso a gente observou que não é uma questão de desajuste de ritmo circadiano. A gente acabou de publicar isso. Não é uma questão. Parece ser um efeito direto de exposição à luz. Parece um efeito direto da luz no metabolismo. Né? Da luz e do escuro. Né? Da luz e do escuro. Sim, sim. Então, eu acho que isso é muito importante, é uma ideia muito importante. Né? Então, olhar o sono num contexto social histórico. Né? E não homogeneizar o sono humano como se ele fosse um só. Sim, sim. Mário, de todos esses estudos que você tem feito e aprendido para trazer essa flexibilidade, o que você adotou, pensando na sua vida, a vida da sua família, o que você foi adotando na sua vida que fez diferença? Fala um pouquinho do seu aprendizado com o sono. Para pessoal. Olha, para mim, então, para mim, eu adotei basicamente isso. Em algum momento, eu aprendi que o claro-escuro é importante demais, né? E, Então, eu me exponho muito ao sol durante o dia, principalmente de manhã, e à noite eu procuro ficar o mais escuro possível, né? Quando eu falo mais escuro possível, é óbvio que eu não vou ficar no escuro, né? Mas é apagar as luzes da casa assim que não forem necessárias, apagarem todas as luzes que não forem realmente necessárias para enxergar alguma coisa, né? Agora, então, isso emerge em mim a partir de um conhecimento que é acumulado da prática da minha ciência, né? No entanto, é curioso isso, né? No entanto, o fator cultural de como esse tipo de informação é transmitida leva, por exemplo, as pessoas da minha família praticamente não escutarem, né? essa era a Ninguém me pergunta que escuta. eu ia fazer. Como é que você Ninguém me faz isso com os escuta, né? adolescentes, né? Então, exatamente. Então, então eu tenho um discurso em casa que eu falo, olha, gente, apaga a luz, mas não adianta muito, né? Então, vai dormir mais cedo, amanhã tem que acordar cedo, você vai encurtar seu sono, a coisa do adolescente, né? Mas é uma coisa, é um tipo de, de, de troca, né? De troca que não faz muito efeito de fato, né? Então tem alguma coisa na cultura que é absorvida pelas crianças em casa, ou pelo meu filho que é um pouco mais velho, não é mais criança, um adulto jovem, que faz como que, olha, ignora, né? Como se tivesse alguma informação que é mais forte do que essa informação que eu estou passando para eles, né? De forma que eles tendem, né? Eles tendem a avançar pela noite, né? E a dormir mais tarde no final de semana e assim por diante, né? Eu acho que. Agora é interessante que assim, minha filhinha menor, que tem 12 anos, ela ganhou um skate, está toda empolgada com o skate, quer andar todo dia, não sei o quê. E aí eu tive uma ideia que foi, olha, então é o seguinte,
Se você quiser andar todo dia lá na pista de skate, eu te levo. Só que tem que ser antes de começar a aula de manhã. Então, como ela está empolgada, então é isso que ela faz. 6h30 ela acorda, se prepara e fica das 7 às 8 andando de skate. Eu aproveito e jogo ela no sol de manhã. E ela começa a dormir mais cedo. E nos últimos dias ela está falando, nossa, papai, eu estou acordando antes do despertador. Eu falo, claro, filha, seu cérebro marca o tempo. Então ele te desperta na hora que tem que acordar. Vamos ver por quanto tempo você vai conseguir. Por enquanto ela tem 12 anos, daqui a pouco ela tem 15, Está né? empolgada com o skate, né? Depois você ganha patins. Você vai ter que criar outras estratégias para mantê-la com vontade de continuar acordando cedo, né? Porque eu acho que tem essa questão cultural que você bem aponta, como se fosse uma mensagem que está sempre chegando, mas tem também tem os hábitos que todos estão fazendo, então também tem um aspecto social, não só da mensagem que vem da sociedade, né? Vamos dizer assim, nas entrelinhas dos comunicados, mas vem o próprio grupo social acordado e vem também a parte fisiológica, né? Vem a parte também de disposição própria de um tempo mais vespertino. Que aí ele se ajusta muito fácil no atraso de fase, né? Então, acho que é um combo de situações e tem também tem o próprio desafio do adolescente que acha que o pai está falando uma besteira, que ele e os amigos dele que sabem o que é, né? Então aí tem o aspecto psicológico também de combate, que aí o social está tão mais forte que o pai que está fora de época, e porque o pai estuda. Aqui em casa elas me chamam de doutora sono. Doutora sono, doutora sono, E aí eu nunca. Aqui eu sou um boomer. Eu sou um boomer. Olha, é muito engraçado. Eu vou te contar também aqui o que elas fizeram outro dia, porque eu tenho 3 filhas, né? Para quem está aqui nos ouvindo. E aí eu nunca bebo nada. Eu nunca bebo. Mas quando eu bebo, óbvio que eu sou super fraquinha e eu fico logo meio alegre. Então elas pegaram desses panfletos que a gente recebe em congresso de higiene do sono, elas colocaram exatamente no armário que tem as taças de vinho. Elas grifaram, não beber álcool antes de dormir. Então elas gozam, enfim, falam doutora sono e falam que não é bem desse jeito que eu tô falando, mas tá bom. Então, mas acho que é interessante isso, né? Porque, olha, a gente pode pensar que é uma questão histórica, histórica, inclusive histórica do ponto de vista filogenético, de como a espécie se desenvolveu. É uma questão contemporânea do adolescente, né? Quer dizer, do adolescente que invade a noite, né? E é uma questão contemporânea pela modificação causada pelo homem na natureza, que é iluminar a noite. Então, como se os fatores sociais e biológicos, se é que a gente pode separar os dois, né? Na verdade, eles são um só. Então, eles convergem e jogam o adolescente para invadir a noite. E aí por isso que a gente tem que mudar o horário das escolas. E aí vem os apelos, né? E aí a gente tem o reforço também comercial pelos apelos, né? Os apelos dos programas, os apelos daquilo que também vão oferecer para aquele adolescente, o entretenimento que parece ser o compensador de um dia de atividades acadêmicas ou de trabalho, quando a gente pensa num jovem que está iniciando o trabalho dele também aos 18, 20 anos, como se fosse uma compensação de prazer em virtude de um dia destinado a atividades de obrigação, o trabalho, o estágio ou o estudo acadêmico, né? Isso, exatamente. Que é uma sociedade que busca prazer a todo custo em várias formas, né? Então, assim, quando eu faço, às vezes, atividade em empresa, eu fico muito impressionada com os jovens, entendendo que o dia deles foi dedicado de forma tão exaustiva a atender demandas alheias, que quando chega no final do dia, ele realmente sucumbe ao sono, oprime o tempo de sono, com a intenção de poder oferecer para ele um pouco de prazer, seja academia, seja o passeio com os amigos em algum happy hour que se estende um pouco adentro à noite. E aí o entendimento
dele poder ofertar números de horas de sono que poderia deixar ele bem, ele se vale um pouco da juventude, que traz uma certa compensação nessa fase de idade. Quando está um pouco privado de sono, tem um pouco de compensação, né? O próprio corpo, o cérebro mais fresco, pode estar meio lerdo de manhã, mas depois, quando chega a tarde, começa a ficar melhor, ainda mais com cafeína, com outras substâncias que ele pode fazer uso para aumentar a capacidade ou a condição de alerta. E aí vira um ciclo vicioso. E aí o pai está falando besteira mesmo, né? Porque o preço disso, ele ainda não sabe, o corpo dele ainda não mostra o preço disso, mas vai ficando difícil quando vai chegando perto dos 30. Isso. E combinado com essa espécie de informação sutil de que dormir é perda de tempo. Né? Quem dorme está deixando de fazer alguma coisa. Não fazendo de fato o corpo fazendo alguma coisa que propiciará saúde. Mário, vocês estão ouvindo a mim? Quem quiser puder dar um aqui. Acho que é o Mário que está com a internet. Sua internet ficou um pouco bamba, Mário. Voltou? Você escutou o que eu falei ou não? Não, eu não escutei. Se puder repetir. Então, eu falei assim, nesse contexto social, né, contemporâneo, que você está colocando, se dissemina sutilmente uma espécie de informação de que o sono é perda de tempo. Sim. Né? Então, é mais um componente aí de informação que vai jogar essas pessoas, né, para uma situação na qual se dorme pouco. Né? E agora eu acho que eu vou entrar, então, no contexto também do uso dos sonhos, né, do conteúdo onírico por outras culturas, de uma forma tão organizadora da sociedade. Porque a gente também tem uma ruptura na nossa sociedade do contexto de não só de valorização do sono, como você bem colocou, o sono é perda de tempo, time is money, e money é feito durante o dia, né, com as atividades do trabalho. E as atividades do trabalho são organizadas por uma mente humana estabelecida em cima de um contexto de estruturação de ego, podemos dizer assim, né? De alguns valores que a sociedade prega como poder dentro dessa organização que vem vindo de uma tradição mais recente, que eu acho que tem essa marca aí da industrialização. Então, aí o sono tem que se exercer durante o período noturno, dentro de um número de horas, para poder criar a circunstância de um bem-estar e de uma produtividade no dia seguinte. E as pessoas acabam lidando com o sono na sociedade atual como um espaço também de produção e de eficiência, né? Então, ela batem o horário, batem o olho na hora e falam, eu tenho que dormir porque amanhã às 7 horas eu tenho que estar acordado. Então, eu tenho que produzir um bom sono. Ele vira um pacote que precisa ser produzido e aí entuxa um remédio como se fosse possível e as pessoas tomam, ingerem algum medicamento hipnótico, às vezes até um benzodiazepínico, alguma coisa que traz uma sedação, e aí o sono acontece, como eu já ouvi de tantas pessoas no consultório, falando que é como se fosse um apagão, a tela preta do cinema, eles falam. Olha, às vezes eu tenho um apagão, porque é tanto remédio que, de fato, a pessoa dorme por sedação. E aí, o nosso sono acaba também sendo despido de um conteúdo onírico, né? De um processo que acontece ali de consciência, não é a mesma consciência da vigília, mas sem dúvida alguma existe uma consciência de total deslocamento da importância disso. E aí, nesses estudos de outras culturas, como é diferente, eu me lembro quando eu fiz, lá naquela época que a gente estava tendo desenvolvendo a ideia de fazer estudo de sono em outras culturas, eu entrevistei uma fotógrafa belga, chama Cláudia Dujar, que estuda muito os Yanomamis, né? E eu me lembro de uma marca importante que ela deixou em mim, que depois eu vim a ter nesses estudos do sono em outras culturas desses antropólogos, muito parecida, em que o xamã, num dado momento da noite, eventualmente acordava as pessoas
passava o comunicado, e um comunicado que ele tinha acessado durante o sono, né? Enquanto ele estava dormindo, ele tinha tido contato com seres transcendentes, enfim, alguma informação ele tinha acessado, ele acordava, a comunidade vinha, ele transmitia, e na sequência as pessoas então voltavam para os lugares que elas iam dormir, vem aquele zum, zum, zum da conversa, até que elas entram no sono e voltam a dormir. Então, a relevância do sono como uma fonte de informação para uma organização da comunidade. Depois, nesses outros estudos dos antropólogos, há algo muito parecido, quanto o acesso ao sonho, aos conteúdos oníricos, até ideias de viagens mesmo, como se fossem viagens astrais, viagem astral, tá certo o nome, como se fosse onde eles acessam lugares diferentes e informações que trazem também para essa comunidade para que haja uma organização do dia, então a organização da vigília em decorrência das informações e do acesso de conteúdo, de entendimento que o sono traria. Então, a nossa sociedade absolutamente não faz isso. A psicologia, a psicanálise vem estudando sonhos num contexto mais individual, um contexto mais de autoconhecimento, mas sem essa ponte tão forte com a sociedade. Não que não hajam pessoas que façam essa ponte, mas muito menos. E o que a gente mais vê é a psicologia ou a psicanálise entendendo isso numa perspectiva mesmo do autoconhecimento. Então, acho que essa é uma cisão outra também que acontece para fortalecer essa ruptura da importância do sono, onde o sono pode ser descartado, né? Exatamente. E eu acho que se a gente imaginar de novo nossos ancestrais, né? A experiência do sonho é uma experiência muito vívida, né? Ela é a vida, né? De fato, se a gente for pensar na experiência do sonho, ela é da mesma natureza do que a experiência da vigília. Então, a gente pode imaginar que para um nosso ancestral muito antigo, no qual não havia ainda a linguagem, o sonho era tão vida como a vigília. Então, ele é informativo. Né? Ele é informativo. Eu acho que, eu tenho a impressão, eu não sou especialista nisso, né? Que a psicanálise, ao analisar o sonho, né? Então, ao fazer uma tentativa de analisar o sonho, então ela teve um certo sucesso, mas ela criou um conjunto de conceitos que acabou como que afastando um pouco dessa coisa mais geral do que você fala. Né? Então, a gente sabe, né, do ponto de vista experimental, que o sonho é isso mesmo. O sonho ele é informativo. Ele traz informação para a vida da pessoa, para o contexto em que essa pessoa se insere, né, social. Então, ele é muito importante. Né? Inclusive, tem o livro do Siddhartha, O Oráculo da Noite, que fala sobre isso, eu recomendo, que é maravilhoso. Né? Mas eu acho que, lendo o livro, eu senti isso, né? Que há uma espécie de recapitulação desse ponto. Né? Como se a gente tivesse já, num momento de história, que a gente estivesse falando, olha, gente, vamos parar um pouco, vamos recuperar isso, porque vamos prestar atenção nos nossos sonhos, porque o sonho ele é informativo, ele praticamente é tão parte da vida quanto quando a gente está acordado. Uhum, uhum. Muito bom, Mário. A gente está chegando aqui no nosso tempo, porque a gente tem um tempo para... A gente tem ainda alguns minutinhos, mas poucos, porque dá 60 minutos, derruba, né? Então, Legal, foi muito legal. Foi muito legal.
Eu não sei se alguém tem aqui alguma pergunta. Eu vi as pessoas apenas se identificando bastante com a gente, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, negociação temporal é sempre muito difícil. Negociação temporal, legal, né? Boa tática, eu imagino que essa pessoa tenha dito na hora que você falou do skate, de acordar sua filha mais cedo. Pessoas aqui te elogiando. Mário, sempre com ótimas ideias. Vamos ver, tem mais. Grande Mário, corações, palmas. Então, assim, acho que foi bom para quem está aqui, mas também quero deixar vocês à vontade. A gente tem aí mais um minutinho, que dá para pôr uma pergunta, 2 minutos. E quem quiser faz isso. E eu adoro esse assunto, Mário. Eu acho que esse assunto, particularmente para mim e para minha vida pessoal e para a clínica, ele é um assunto que traz uma dimensão de maior flexibilidade, que é o que você também falou o tempo todo na hora que você traz a referência de que cada um pode descobrir o seu sono. E que essa rigidez que a ciência traz, não acho que a ciência traga, mas a forma como nós muitas vezes pegamos emprestados conceitos e enrijecemos em termos de regras, ele de fato castra um pouco a liberdade de encontrar o seu caminho. E assim é para tantas áreas da vida que não é só o sono. Então eu acho que desde acho que às vezes assim, a cultura predominante em ciência, né? Isso. Às vezes ela traz isso e as pessoas vão acreditando sem muita reflexão, né? Então eu acho que para mim, desde que eu sou formada em psicologia, e aí psicologia a gente estuda filosofia, sociologia, antropologia, tudo isso está na base, e aí não consigo também me abrir mão disso, porque acho que isso foi o motivo também que eu escolhi psicologia. Então, o estudo do sono em outras culturas que me veio lá atrás, há 15 anos atrás, era justamente por esse incômodo dessa rigidez. Então, para mim, me traz uma flexibilidade enorme de descobrir o que é o sono para mim, né? E o que é para as pessoas que estão diante de mim, para não encaixotá-las também, não encaixá-las nessas regras rígidas. E ainda não fiz essa ideia do skate às 6 da manhã, apesar da minha filha ter... Exato. E eu não fiz esse esquema das 6:30 da manhã, como você falou, porque para mim é difícil fazer esse esquema. Para mim é difícil, mas cada vez eu quero dormir mais cedo. E eu acho que eu vou chegar lá. Mas se cada precisar vez de ajuda, eu tô oferecendo ajuda, hein? Então tá ótimo. Mário, quero agradecer muito sua presença aqui, agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo e participando com a graça da gente poder falar aqui não só entre a gente, mas também compartilhando as ideias, trocando essas informações com outras pessoas interessadas no tema. Quero agradecer muito a ABS também pela oportunidade da gente estar fazendo essas lives. E quero te dar a palavra também para você encerrar com a mensagem que você achar apropriada para nós. Não, quero agradecer também pelo convite. Acho que é um veículo importante, que a gente pode falar algumas coisas que não circulam tão facilmente, né? Na literatura especializada, né? Espero que as pessoas tenham gostado. Eu sempre me coloco à disposição. As pessoas me conhecem, se quiserem me escrever, conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Não sei se vai cair aí, mas parece ter uma pergunta aí, olha. Não sei se dá tempo de responder. O que as pesquisas indicam de como originam essas ideias ou sugestões durante o sono? Eu não entendi muito bem essa pergunta, hein? Você entendeu? Eu acho que ele está perguntando dessas ideias que vêm durante o sono, enquanto há uma pessoa sonhando, eventualmente como o xamã que eu falei. Eu acho que é isso que ela está perguntando. O que as pessoas, como originam essas ideias? Será que as ideias do sonho? Eu acho que sim. Só que a gente tem 1 minuto. Eu não sei. Você consegue responder rápido. Bom, e aí você também pode responder. Isso o Freud mostrou, as ideias dos sonhos, elas te originam na vida do dia a dia, né? Isso aí. Isso é uma coisa que o Freud mostrou. Uma das coisas que o Freud mostrou para a gente que a gente sabe que ele estava certo, né?
e que a gente pode valorizar. Eu gosto muito também da frase do Sérgio Tufik, de que lembrar-se do sonho é quando a gente acorda, tem um pé na vigília, e um pé na consciência da vigília e um pé na consciência do sono. Se a gente puder manter isso por alguns minutos, a gente consegue fazer a ponte entre as duas consciências, né? O que acontece é que na nossa sociedade a gente não valoriza. E a gente põe o despertador, acorda e puf, entra na consciência da vigília e esquece completamente de cultivar o contato com a consciência do sonho. E eu acho que essas comunidades têm mais contato com a consciência do sonho. Eu concordo absolutamente e também sugiro isso. É muito bom. É muito bom. Muito bom, Ficar Mari, pensando. acho que acabou o nosso tempo. Bom, olha, um monte de gente aqui.